Oração do relacionamento. Amado Senhor Deus, que a consciência superior me banhe nesse momento para que eu possa transcender os aspectos kármicos de minha vida afetiva, para a libertação dos apegos, desconfianças e traições, e não passe pela dor ou desespero de repetir os mesmos erros do passado. Que a sabedoria divina abra no meu consciente para que eu possa reprogramar situações danosas do meu passado em atitudes benéficas no meu momento presente. Que a luz da consciência cósmica faça a minha reintegração com o amor incondicional universal, para que eu possa transformar todos os meus relacionamentos. Senhor, neste momento eu estou incapaz de entender o sentido da vida 2, em harmonia e compreensão. Peço que o Senhor me prepare para essa compreensão. Não devo permitir que o vazio da separação que há dentro de mim engula a mim mesmo. Preciso entender a minha própria rejeição. Sou eu mesmo que me rejeito, que crio fantasias em minha mente e deixo que elas me dominem, achando que o outro um dia irá me preencher. É hora de buscar o amor que vem dentro do meu ser. Preciso me amar verdadeiramente e perceber que o amor que recebo é de mim mesmo. Somente quando houver essa compreensão em minha alma é que poderei compartilhar com o outro um pouco deste amor. Olá, Cleusa. Bom dia a todos os ouvintes. Olá, Marcos. Estava prestando atenção nessa oração. Eu fiz essa oração há muitos anos. E assim, qual foi o objetivo dessa oração? Porque a gente vê tantos problemas em relacionamentos, e não é só o relacionamento afetivo conjugal, afetivo sexual. São todos os relacionamentos. Todos, relacionamento familiar, profissional, amizades, tudo. Então, assim, por que isso acontece, né? Por que há tantos conflitos no relacionamento? Porque essa dificuldade de se relacionar, né? Sim. Então, essa oração, ela foi canalizada ali pelo plano espiritual para que eu pudesse indicar para as pessoas. Porque ela não fala de você, por exemplo, você vai fazer essa oração para atrair um relacionamento. Você vai fazer esta oração para você aprender a se amar. Então, somente quando você está preparado, quando você se compreender, é que você pode se relacionar com o outro. Porque não é isso que fala numa parte aí da oração? Exatamente, que a gente tem que se preparar, que eu entender esse sentido da vida 2, né? E também para que eu aprenda a tirar essa rejeição de dentro de mim, né? Sim, porque às vezes é nós mesmos que se rejeitamos. Porque ontem eu gravei um áudio falando sobre o ego que está nas cartas de Cristo, na carta 6 principalmente. E ali é onde ele explica o que o ego faz conosco. E neste momento atual que a gente está vivendo da humanidade, então o ego ele está escravizando nós. E nós viemos aqui para se libertar da escravidão do ego. Não que o ego não seja importante também na nossa vida, porque ele foi criado com o intuito de nos defender. Só que o que nós fizemos? Nós colocamos a nossa vida na mão do ego. É quando ele infla demais, né? Sim, aí ele nos domina. Porque ele pensa que está nos defendendo e não está. Às vezes ele está até nos confundindo, né? E essa parte de rejeição, então, quando o ego vê que você vai rejeitar, você vai me rejeitar, eu já me armo. Aí você já ataca. Já ataco você. Porque é como se eu estivesse me defendendo, né?
Então, a gente ter essa compreensão do ego também faz grande diferença. Porque você vai começar a se desarmar. Você vai começar a olhar para você. Vai se preparar porque o outro está tão doente quanto você. Porque essa parte do ego, ela já nasce na célula embrionária. Porque quando aquela mãe, na insatisfação daquela relação, e depois ainda está mais insatisfeita com a notícia da gravidez, descobriu a gravidez, aí ela rejeita aquela criança. Então nós Isso já... quando ela não espera, quando ela não deseja... Quando ela não deseja aquela gravidez, né? E aí aquela célula embrionária já começou a desenvolver o ego, porque já está sendo rejeitado, já começa a se defender. Então, ali vai, essa rejeição abre um buraco na alma, que é a separação da alma, né? Que fica aquele vazio. E ali a pessoa vai decaindo. Então, ela vai crescendo, se sentindo rejeitada, humilhada. Não merecedora. Acaba desenvolvendo inveja e depois se culpa. A culpa torna a pessoa servil, a boazinha, quer ajudar todo mundo, depois se faz de vítima. Então, olha quantas coisas que vêm dessa relação não ter sido validada, né? E o que acontece com a gente na vida adulta? Vai se tornando egoísta, né? E aí, num momento na vida adulta, é quando a gente começa a se relacionar mais profundamente com as pessoas, e aí você já traz um ego desequilibrado, né? Sempre defendendo. Ferido, né? Que é como fala, né? O animal ferido, né? Que Sim. Se você chegar muito perto, ele vai te atacar. Vai. E ali, já a pessoa já estando armada, qualquer coisa que o outro fala, já leva para crítica, né? Então, aí vem aquelas respostas que você destrói o outro, né? E aí cada um tem a sua bagagem, né? Tem gente que tem o dom de atacar por palavras, né? Sim. E aí vai atacar naquilo que vai ferir ferida, mais fundo da pessoa. Porque aí, sem contar que junta um monte de coisa, né? Porque em relacionamento, às vezes a gente vem com relacionamentos kármicos. Até eu estava estudando para trazer hoje, mas acabou não dando tempo. Então, os relacionamentos kármicos, eles são conflituosos. Sim, porque você veio aqui já arrumar uma situação que já vem errada de lá de trás. Né? Porque o que é karma, como a gente explicou no outro programa, o karma é algo que você não finalizou, você não concluiu aquilo e vem para acabar de concluir. Fala, né? Os indianos falam, né? Você tem que ser bonzinho, trabalhar direitinho para não gerar um karma ruim. Sim. Então ele já sabe disso, que tudo que você produzir aqui contra o outro, você já vai estar gerando um karma que você vai ter que resgatar na próxima vida. Sim, e as pessoas, quando falam em karma, todo mundo se arrepia. Então diz que o karma acabou. Tem muita gente que fala isso. Então, assim, aquele karma pesado, sim, mas a responsabilidade sua, não. Porque o que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio não é uma escolha, é uma decisão. Então, a partir do momento que você decidiu, porque na hora da assinatura do contrato kármico, Marco, a pessoa... Na hora da pessoa reencarnar, né? Aí ela concorda com tudo, até pede, não. Aí o conselho kármico pergunta, tem certeza que você quer ir experimentar isso? Não, eu quero lá, porque agora eu quero fazer diferente. Aí chega aqui e faz pior ainda, né? Se não faz igual, faz pior. Porque a gente passa pelo véu do esquecimento para você não ficar lembrando as suas atrocidades, né?
Exatamente, para justamente não trazer esse peso, né, da outra vida. Então, aí a gente vem para cá com esse esquecimento e vai cometendo as mesmas dificuldades. E por que isso acontece, né? Porque a gente que estuda o comportamento da pessoa através do mapa, até eu estou vendo um mapa aqui que você trouxe. Então, tem os pontos, porque na hora que a gente nasce, então tem ali no céu, né, marcando o que você vem fazer aqui. E na numerologia, é através do nome da data de nascimento, se extrai os códigos daquilo que você vem vivenciar aqui. Então, é aquele desvendar dessas bagagens, né, que Sim, você traz. porque então, por isso que é importante fazer o mapa. É muito importante. A gente devia nascer com ele como um manual de instrução, né? Já foi assim, né? Antigamente, quando os reis nasciam, né, se chamavam os astrólogos para fazer a previsão daquele rei, que tipo de vida ele ia ter. Sim. Na Índia ainda é muito comum isso, quando nasce uma criança, ser presenteada com o mapa, né? A família ser presenteada com esse mapa, indicando as possibilidades que essa criança vai ter. Sim, porque eu falo assim, dentro do mapa, tanto na astrologia como na numerologia, você tem condição de saber que aquela criança pode ter um potencial para vício. Ela tem outras qualidades que ela pode desenvolver que vai sublimar esse potencial. E sem uma direção, como é que os pais podem ver, né? Então, por isso que é bom fazer o mapa. E falando nisso, eu já vou passando o telefone para quem quiser fazer o seu mapa, né? Sim. Que é o 913-16-2396. Esse telefone também é o WhatsApp. E também para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Sobre outros assuntos, né? Que não seja o relacionamento. Tem vídeos também no YouTube, no seu canal no YouTube, né? Sim. O Cleusa Cirilo. E também o seu canal no Instagram, né? Eu recomendo que as pessoas vejam os vídeos do YouTube das cartas de Cristo. Então se inscreva lá. Principalmente da carta 2, né? Que já vai falar mais de relacionamento. Né? Sim, é a carta 4 que fala muito de relacionamento. Até eu tô batendo em cima dela, né? Então essa Apesar carta... de já estar na carta 6. Aí você sempre dá uma... Não, vontade. eu estou na carta 4. Eu trouxe um assunto da carta 6 porque é o ego. Então, a carta 6, ela explica detalhadamente o que é o ego. Agora, a carta 4, que eu estou quase terminando ela fala da importância do masculino, do feminino, da função do pai, da função da mãe. Por exemplo, ali ele explica que na gravidez, então o que o pai contribui para aquele milagre que é a vida? Somente a semente. Porque quem faz essa semente gerar, quem faz essa semente crescer e dar forma a ela, é o feminino. Então, e se o pai não der o apoio, não der ali a proteção para aquela mãe enquanto ela está gerando o milagre da vida, ele não tem o direito de ser chamado de pai. Então é só depois que ele ajudar é que ele vai ser pai. Então, e isso, o que a gente vê hoje? A maioria, muitos não quer nem saber, né? Hoje a gente tem bastante situações complicadas, né? A gente falando de relacionamento, tem todo tipo de relacionamento que você percebe que é relacionamento tóxico, que se fala muito hoje, né? De abuso, né? E agora se fala muito do narcisismo, né? Então, antigamente era o desequilíbrio mesmo. Então, hoje já se deu um nome, que é o narcisismo. Então, o que é uma pessoa narcisista? Ela sempre elege um herói e uma vítima. Então, ela pega aquele filho, pode ter 1000 defeitos, mas para ela, ele é o perfeito, aquele filho. Ela exalta, faz, até estraga a criança com aquela super proteção.
E o outro é a peste, né? Então, aí tudo que acontece de errado, a culpa é do outro. Então, acontece muito isso hoje na relação com mães e filhos, né? Então, assim, esse relacionamento que você descreveu de valorizar demais um e menosprezar o outro é bastante comum em algumas famílias, né? Sim, então aí por detrás está o narcisismo. A gente tem uma pessoa assim na nossa própria família, né? E estragou tanto que o rapaz já tem praticamente 30 anos, nunca namorou. Aí fica difícil, né? Então, porque a mãe domina, né? Então, ele é o salvador para ela. E a filha é aquela que só dá disposto, é a filha. Então... É porque, na verdade, ela reflete o negativo dela nessa filha e enxerga o positivo só no filho, né? Só no filho. Então, assim, é muito comum essas relações hoje. E o que mais eu atendo lá no meu espaço é os conflitos de mãe e filha, de filho. Então, assim, é uma coisa assim que é como se fosse uma epidemia, é muito conflitante. E essas pessoas depois vão ter os seus próprios casamentos, né? Os seus próprios Sim. relacionamentos. E aí você entende por que tá tão difícil se relacionar hoje em dia. Porque vai passando de um casal para o outro, né? De pai para filho, de mãe para filha. Aí, muitas vezes, eu atendo uma pessoa que ela fala mal da mãe, né? Aí eu pergunto, você já percebeu que você, mesmo inconsciente, você está repetindo o mesmo histórico dela? O padrão, né, dessa mãe. Aí eu já me peguei muitas vezes agindo que nem minha mãe. Eu falei, então, ela é seu espelho. Então, no espelho você não conserta. Você vai consertar a imagem. Então, a sua mãe está ali somente para mostrar para você o que você precisa melhorar dentro de você. E é a mesma coisa o pai, né? Então, ali, o que ela vê no pai é o que ela transfere para o homem. Por isso que muitas vezes ela olha para o homem com ódio, mas não é porque o ódio daquele homem, é o ódio do pai, que ela está refletindo naquele homem. Então, basicamente está condenando todos os relacionamentos dela já Sim. com base nesse ódio que ela tem. Porque ela vai atrair homens parecidos com o pai. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Sim. E aí você bagunça todo, assim, os seus relacionamentos, né? Trazendo essas características de relacionamento com pai e mãe. Sim, porque fica aquele ódio, o pai às vezes violento, né? Que às vezes grita com a criança, humilha ela, bate nela. E sem contar um outro problema muito sério que eu venho atendendo, é a impressão que a mãe passa para o filho do pai. Porque a criança é como uma esponjinha, que tudo que você ela vai absorvendo. Então, a mãe muitas vezes fala mal do pai, cria uma impressão no filho de um pai que não vale nada. Então, ela cresce com aquela visão daquele ser masculino, que é a representação do pai, e transfere aquilo para homens que ela vai se relacionar. E eu tenho uma história de uma moça que ela até é nutricionista hoje, assim, trabalha super bem. E ela falou que quando ela era criança, ela e a irmã eram contaminadas pela mãe, falando que o pai não prestava, que o pai era isso, o pai era aquilo, o pai bebia também para ajudar. E aí ela falou que um dia o pai caiu e a mãe falou, acho que agora ele morreu. Aí ela falou que foi invadida de um sentimento de felicidade, que ela pensou, graças a Deus vai acabar esse tormento, assim, que Deus leva logo. Só que na verdade ele só tinha desmaiado, né? Aí depois, conforme ela foi crescendo, amadurecendo,
ela descobriu que o pai era uma peça, até chegou a separar da mãe, e aí ela descobriu que o pai não era esse monstro que a mãe colocava. Que o pai é que, na verdade, a mãe é que era o problema na família. Peste, né? Ontem mesmo eu atendi uma moça que relatou exatamente quase isso. Então, a mãe criou aquela impressão de um pai que bebia, que jogava, que não valia nada, que isso. Então, foi a vida inteira. E aí, somente quando o pai estava para morrer, é que ela foi descobrir que o pai não era nada daquilo. Inclusive, ele bebia por tanto tormento que essa mulher que a mãe acarretava na vida dele. Então, é isso que as mulheres têm que parar e pensar. Quando se cria a impressão em uma criança de um adulto, isso não é só com o pai, né? Às vezes é com a avó, às vezes é com o tio, às vezes é com o irmão. Então, aquela impressão que você planta naquela criança é o que vai ficar lá nas suas emoções. Então, toda vez que você se depara com aquela impressão, a sua emoção se desequilibra. E a gente tem que tomar cuidado para essa impressão não ficar tão forte que a pessoa depois ela não consegue superar, se libertar daquilo. Aí fica como um hábito que vai ficando condicionado. Então a pessoa se condiciona a ter aquela impressão e ela cria uma ilusão dentro dela que ela não consegue ver a verdade. Porque toda vez aquela emoção vem, ela fica cega, né? E aí vai repetir esse padrão em outras vidas também. Vai, e principalmente uma coisa que as pessoas precisam tomar muito cuidado é o sentimento de culpa. Ele é pior do que o ódio, porque o sentimento de culpa atravessa vidas e fica no inconsciente da pessoa. Às vezes ela fica se sentindo culpada aqui e não sabe por quê. Mas vem de outra existência. Às vezes vem de outra existência. Vem e acaba ela aqui virando a boazinha, tentando redimir aquela culpa. Tem bastante casos assim também. Tem. Então a culpa pode levar um espírito a se tornar um ovoide. Então poucas pessoas às vezes conhecem o que é um ovoide. É aquele espírito volta à condição de ovo, né? Mas não perde a consciência. E ele fica consciente dentro daquela limitação. Até ele conseguir se libertar desse padrão. Até ele poder se libertar daquele padrão e voltar para a Terra novamente. Compreendi. Isso explica muitas relações doentes que a gente vê hoje, né? Sim. Então o programa já está quase chegando ao final. Vamos passar os nossos telefones. E quem quiser fazer curso de astrologia... pode ligar para você também, né? Isso, a gente tá com uma turma já aberta, que vai começar no sábado, né? Uhum. Então o telefone é o 982923888 e para quem quiser também fazer seu mapa, tirar dúvidas, temos o telefone 913-16-2396. Lembrando também que você faz atendimento online, faz atendimento à distância também, né? Sim, a maioria é à distância mesmo, porque são pessoas de fora. Então vamos finalizar com essa frase aqui da oração do relacionamento. Para a pessoa repetir, né? Para ela ir aprendendo também, né? Então eu sou o dom supremo de Deus de amor por mim mesmo. Sou o meu próprio suprimento de amor. O Senhor me prepare para um bom relacionamento que seja igual a mim ou equivalente. Então, se prepare primeiro, né? Porque se você é uma peste, vai atrair. Então fala, que seja igual a mim ou equivalente. Então, vamos melhorar, né? Vamos se autoconhecer antes de atrair alguma coisa para sua vida. Sim, então fazendo essa oração todos os dias, a pessoa vai despertando a consciência sobre ela mesma. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.